Oi, gente, vamos trabalhar aqui a ideia, continuar trabalhando, né, a ideia aí da radioatividade. A gente está na terceira aula sobre o tema e como na última central a gente teve algumas dúvidas, né, em relação ao tema de um modo geral, a gente vai hoje dar uma repassada por todas as partes e no final a gente vai fazer um exercício aí de tempo de meia-vida que a gente, creio eu, que a gente não fez na aula passada, tá bom? Então, estamos aí de novo em radioatividade e a gente aprendeu até aqui que radioatividade ela acontece, né, quando você tem um núcleo se transformando em um outro núcleo e gerando partículas radioativas. A gente observou que as principais partículas radioativas elas são alfa e beta e o gama vai ser a nossa onda eletromagnética, tá? O que é importante saber a respeito das partículas radioativas? É importante saber a respeito delas qual é o seu valor de massa e qual é o seu valor de número atômico. Lembrando que massa em radioatividade sempre fica em cima e o número atômico vai ficar embaixo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o alfa com uma massa 4 e 2, ou, aliás, 4 e número atômico 2, o beta valendo 0 e menos 1, e o gama, por ser uma onda eletromagnética, não tem massa e nem tem número atômico. Aí, na aula passada, a gente viu outras partículas que são importantes da gente saber. E são elas o próton ou pósitron, o nêutron e o elétron, cada um com as suas respectivas massa e número atômico, tá? Depois disso, a gente entrou na ideia da radioatividade, que está dentro da cinética radioativa, que faz parte aqui do tópico como um todo. Dentro da cinética radioativa, a gente vê o tema tempo de meia-vida. E esse tópico, tempo de meia-vida, ele tem uma explicação que é a seguinte. Ele é tempo, então ele é um tempo que pode ser calculado em horas, em dias, em meses, em anos, em minutos, em segundos, tanto faz. Qualquer unidade de tempo que você conheça pode medir um tempo de meia-vida, tá? Porque na real, ele é um tempo qualquer necessário para que uma quantidade aí de um núcleo ele diminua pela metade. Então, a gente pegou aqui o exemplo de um núcleo com uma massa inicial M0 e aí, aliás, M1. Ao passar uma meia-vida, a gente tem que essa massa inicial cai à metade. E aí uma coisa até que eu falei na aula passada foi o seguinte: conforme você vai passando meias vidas, você vai dividindo cada vez mais essa massa. Então, se essa massa foi dividida à metade com uma meia-vida, se eu passar outra meia-vida, eu viro metade da metade e assim sucessivamente, tá bom? Uma ideia interessante para a gente construir resoluções de exercícios sobre esse tema é você aplicar uma fórmula. Assim, eu acho que tempo de meia-vida dá para a gente resolver sem fórmula, tá? Inclusive, eu até prefiro. A gente vai fazer um exercício aqui na sequência e a gente vai resolver ele sem fórmula, tá? Mas é só para você saber que essa fórmula existe e ela relaciona massa final com massa inicial, o 2, que representa a metade, que está aqui dividido, né? Elevado ao tempo que passou, que é esse Tzinho, sobre o tempo de meia-vida, que é o Tzão aqui de baixo, tá? Então, desculpa, esbarrei aqui. O tempo total é o tempo que passou. Se eu dividir esse tempo pela quantidade de meias-vidas, eu tenho quantas meias-vidas eu tenho que passar, tá bom? Então, a gente vai fazer agora um exemplo, só que nesse exemplo a gente não vai usar a fórmula. A gente vai simplesmente resolver caindo de metade em metade. E, cara, dá para fazer isso na maioria das questões, para não dizer em todas, né? Mas na grande maioria das questões a gente consegue resolver todas por esse método, tá bom? Que é o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente vai ler e tentar interpretar esse texto. Vamos lá. Considerando que a meia-vida do bismuto 214, então eu tenho aqui o bismuto com a sua massa original, e ele está dizendo que a meia-vida dele vale 20 meses. Ele quer que a gente calcule, a partir de uma amostra de 1 grama de bismuto, quantos miligramas restarão depois de 5 anos. Cara, a primeira coisa que eu enxergo nessa questão é que ela tá toda bagunçada, né? A gente tem um tempo de meia-vida em meses, a gente tem uma massa inicial em gramas,
a gente tem uma pergunta de massa que a gente quer a resposta em miligramas e a gente tem um tempo total de anos. Então, vamos primeiro resolver essa bagunça e, em cima desses dados, que são tempo de meia-vida de 20 meses, massa inicial de 1 grama, massa final que eu quero encontrar e tempo que passou total de 5 anos, vamos transformar todo mundo para as mesmas unidades. Uma vez que a resposta tem que sair em miligramas, vamos passar essa massa para miligramas. E uma vez que a meia-vida está em meses, vamos passar esses 5 anos aqui para meses. Então a coisa vai ficar assim. Ó, o tempo de meia-vida segue em meses, porque eu escolhi passar os anos para meses, mas eu poderia também passar os meses para anos, tá? Tanto faz. A massa eu passei de grama para miligrama, para a resposta já sair certinha aqui. A massa que eu quero encontrar permanece em miligramas e o tempo passei para meses. Tudo bem? Agora vamos resolver a questão. Qual é a ideia? A ideia é que você sempre caia a metade até que você chegue no tempo total e encontre qual é a massa resultante desse tempo. Repara que eu tenho um tempo total de 60 meses. Se eu pegar esse tempo total e dividir pela meia-vida, eu encontro o número de meias-vidas que eu tenho dentro desse tempo. Então, o que eu quero dizer é que dentro de 60 meses, eu tenho 3 vezes 20 meses. Então, passam 20 meses, aí passam mais 20, passam outros 20, 3, eu tenho aí no total 60. Então, eu preciso passar 3 meias-vidas com uma massa inicial de 1000 miligramas. Então, vamos fazer isso acontecer. Passei a primeira meia-vida, vai cair a metade. Então, 1000 dividido por 2 dá 500. E aí eu vou passar outra meia-vida. Vai cair agora a metade de 500, 250. E aí eu passo uma terceira meia-vida, que vai ser a última, só quero 3. E aí eu chego na minha resposta de 125. Repara que eu passei 1, 2, 3 meias-vidas. E se cada uma vale 20 meses, eu tenho 20, 40, 60, que é exatamente o tempo total que eu precisava. Com esse tempo em mãos e com essa meia-vida aí definida, eu tenho que a minha resposta vale 125 miligramas. Fechou? Então é isso, gente. A gente resolveu essa questão e vamos deixar para a gente fazer mais questões, tanto na próxima aula gravada, quanto na central de dúvidas, tá? Então tragam as dúvidas para a nossa próxima aula, que a gente vai resolver aí na próxima central uma série de questões aí de tempo de meia-vida. E a gente vai treinar isso daí bastante, porque a gente ainda tem mais uma aula aí do capítulo 5, tá bom? Então um beijo, pessoal, e até lá!